história das primeiras civilizações é repleta de acontecimentos grandiosos e mistérios que despertam a curiosidade. Muitos se questionam sobre como foi possível que os seres humanos evoluíssem tão rápido se comparado a outras espécies que já habitavam nosso planeta. Os povos antigos buscavam por meio de suas crenças religiosas oferecer respostas sobre a criação do mundo e a estranha capacidade criativa da humanidade. Alguns acreditam que talvez a resposta para este dilema possa ser encontrada nos textos escritos por aquela que foi a primeira civilização organizada da história, os Sumérios. A civilização suméria surgiu na Mesopotâmia por volta do ano 4500 a.C. e com o passar do tempo foi responsável pela construção de grandes cidades e a criação do primeiro sistema de escrita, conhecida como escrita cuneiforme. Durante escavações arqueológicas realizadas no Iraque no ano 1849, foram encontradas 14 placas de argila com escritas sumérias. E a tradução dos textos revelou uma das histórias mais fantásticas de todos os tempos, a história dos deuses Anunnakis. De acordo com os manuscritos sumérios, existe um planeta nos confins do sistema solar chamado Nibiru, que a cada 3.600 anos entra em uma órbita próxima ao planeta Terra. Nibiru era o planeta natal dos Anunnakis, que estavam passando dificuldades, pois o clima e a atmosfera do planeta estavam mudando rapidamente, tornando difícil a produção de alimentos e pondo em risco a sobrevivência daquele povo. Seria então necessário o uso de tecnologia, alquimia e magia para reverter essa situação. E para isso, precisariam de uma grande quantidade de ouro, já que o metal possui propriedades purificadoras, capazes de resistir até mesmo à radiação cósmica. No entanto, o ouro era um recurso raro em Nibiru, e sem outras alternativas, os Anunnakis fizeram então uso de sua tecnologia avançada e enviaram naves rumo ao espaço, em busca do precioso metal dourado. Após uma exaustiva busca, chegaram até o planeta Terra, há cerca de 445 mil anos atrás, sendo os primeiros astronautas a cruzar o espaço e colonizar outro planeta. Conforme essa história, o planeta Terra ainda era habitado apenas por animais selvagens, como mamutes, tigres dentes de sabre e alguns símios. Os Anunnakis se estabeleceram na Mesopotâmia e construíram uma cidade maravilhosa, que foi chamada de Eridu. E nessa cidade havia um esplendoroso jardim repleto de árvores frutíferas e animais. O jardim criado pelos Anunnakis recebeu o nome de Éden e era o local favorito dos deuses astronautas. Em pouco tempo, teve início a extração do ouro em minas subterrâneas, e para fazer o trabalho pesado, trouxeram consigo escravos de outras raças extraterrestres, conhecidos como Igigi. Após anos de trabalhos forçados e humilhações, os Igigi se rebelaram contra os Anunnaki, dando origem à primeira guerra no planeta. Os Igigi foram derrotados e dizimados. E agora, os Anunnakis precisavam de uma nova mão de obra. A solução foi criar uma nova raça de seres inteligentes, capazes de trabalhar, mas que fossem mais dóceis que os Igigi. Os Anunnakis então misturaram seus genes com o dos ancestrais dos seres humanos, criando uma raça híbrida e submissa aos seus comandos. Essa fusão genética não deu muito certo no início, e seres estranhos ganharam vida, como os gigantes Nephilims, que apesar de muito fortes, eram desprovidos de inteligência e autocontrole. O primeiro homem a surgir a partir da combinação genética bem-sucedida recebeu o nome de Adamu,
Comparado com os seres humanos, os Anunnakis eram incrivelmente altos e fortes, e suas armas seriam mais que o suficiente para controlar outra rebelião. Com o passar do tempo, os humanos desenvolveram a capacidade de fala, e foram capazes de aprender com os Anunnakis como criar plantações e a construir casas feitas de barro e pedra. Os Anunnakis passaram a gostar dos seres humanos e até mesmo permitiam que eles vivessem em sua cidade e frequentassem o jardim sagrado, mas deram ordens explícitas para que não se reproduzissem demasiadamente. Contra a vontade dos deuses, os seres humanos passaram a procriar rapidamente, o que causou uma superpopulação na cidade, e por essa razão, muitas pessoas foram expulsas do Éden e também da cidade de Eridu, sendo condenadas a viver no exílio em terras selvagens. Após alguns milênios, era chegado o tempo do planeta Nibiru se aproximar novamente da Terra. O campo gravitacional emitido por Nibiru era tão forte que prejudicou as condições naturais do planeta Terra. Houve um aumento da temperatura no planeta, as geleiras derreteram, elevando rapidamente o nível dos oceanos e também provocaram uma chuva constante. Um grande dilúvio tomou conta da Terra e a cidade de Eridu estava condenada pelas águas. Para salvar a sua criação, os Anunnakis criaram grandes barcos que flutuavam durante dias até o nível da água voltar ao normal. Os textos não deixam claro se esses barcos flutuavam sobre as águas como barcos comuns ou se eram naves que flutuavam no céu. Após terem sua cidade destruída, os Anunnakis retornaram para Nibiru. Mas antes de partir, presentearam os seres humanos com conhecimento sobre arquitetura, matemática, música e escrita. Ensinaram também como estabelecer um sistema de monarquia, onde alguns líderes que mantivessem pura sua linhagem sanguínea herdada dos Anunnakis teriam o direito de comandar os demais. Eles também ordenaram a construção de templos conhecidos como zigurates, que ficariam alinhados às constelações, e um dia serviriam para guiar os Anunnakis de volta à Terra. Os textos sumérios não determinam quantos Anunnakis existem, mas citam alguns como sendo os principais. A divindade mais poderosa da mitologia suméria era Anu, que era a personificação do céu, detentor de uma sabedoria infinita, sendo o mais velho e venerável dos deuses, com santuários presentes em quase todas as cidades sumérias. A deusa Ki representava a terra e era esposa de Anu. A união entre Anu e Ki deu origem aos Anunnakis, palavra que pode ser traduzida como filhos do céu e da terra. O primeiro Anunnaki foi Enlil, senhor do ar, ventos e tempestades, e responsável por manter o céu e a terra a uma distância segura um do outro. Enki era o poderoso deus dos oceanos e rios, sendo o patrono da cidade de Eridu, e mais tarde o seu culto se espalharia por outros povos como os cananitas, hititas e hurritas. A lua também possuía um regente chamado Nana, cultuado por ser um deus de sabedoria e curiosidade. Foi ele o responsável por ensinar os conceitos científicos e astronômicos para os seres humanos. O deus Utu era a personificação do sol e defensor da justiça, verdade e moralidade. Utu viajava pelos céus em sua carruagem sagrada, que emite um brilho forte, que é capaz de iluminar o mundo inteiro. A deusa Inanna era irmã gêmea de Utu e deusa da fertilidade, guerra e poder político, também chamada de a Rainha Celestial, e uma das deusas mais cultuadas da Mesopotâmia, sendo adotada por acádios, babilônios, assírios sob o nome de Star. O culto aos Anunnakis foi compartilhado por muitos povos mesopotâmicos, recebendo novas histórias e divindades com o avanço das eras, mas sempre mantendo uma essência incrivelmente bem detalhada. A história dos Anunnakis, escrita pelos sumérios, está repleta de referências científicas e astronômicas muito avançadas para a época em que foram escritas. E como eles foram capazes de fazer isso, ainda permanece um dos maiores mistérios da humanidade.